Vamos falar sobre as formas e canais de atendimento das prestadoras de serviços telecom brasileiros, tá? Primeiro, o que é um atendimento? Atendimento nada mais é do que uma interação, uma conversa entre o consumidor e a prestadora, ou seja, quando você fala com a sua operadora ou prestadora de serviço, você tem esse contato que deve ser considerado como um atendimento, independente seja para alguma demanda ou para a parte de vendas, tá? Ambos. Quando existe com o atendimento para alguma demanda, pode ser uma demanda de informação, solicitação, reclamação, elogio, qualquer ato que você precise junto com o seu prestador, ele é considerado um atendimento, tá? E esse atendimento hoje, que é que a gente vai te contar nesse vídeo, que eu vou passar para você, é focado na parte de telefonia e banda larga. Telefonia móvel e fixa, banda larga que também pode ser móvel e fixa, tá? Mas são esses serviços como principais. Lembrando que a telefonia móvel é SMP, Serviço Móvel Pessoal, telefonia fixa STFC e a parte de dados é o SCM, tá bom? Vamos lá. O foco, só para você entender, é um plano corporativo, serviços para empresas, tá? Não é foco para o consumidor, mas esse conteúdo serve para ambos, porque o atendimento ele é prestado para todo tipo de consumidor. Então aqui vai servir para ambos os lados, tá? Só para você entender já no início o contexto dessas informações. E as regulamentações da Anatel, que é o órgão que regulamenta todas as definições do mercado de telecom, eles têm um critério, vamos dizer, alguns princípios, alguns pontos que todo atendimento deve ter. Tá? Primeiro, a confiabilidade, transparência, clareza, segurança nas informações, segurança principalmente quando é o gestor do contrato, quando você vai falar com o atendimento. Algumas operadoras têm senha de atendimento, outras não, só são os dados das pessoas. A rastreabilidade das demandas, então não só apenas com um protocolo você consegue rastrear o que foi solicitado. A presteza, cortesia, ou seja, a educação das pessoas que vão fazer o atendimento, a eficácia, que é resolver no mais rápido possível, racionalização e melhoria contínua, que é toda empresa precisa melhorar de forma sequencial, né? Sempre um pouco a cada dia, a cada atendimento. E é isso que se deseja de todo atendimento de uma operadora, de uma prestadora de serviço, que ele tenha sempre, seja um bom atendimento, seja educado, seja cortês, seja resolvido o problema ou a questão que esteja sendo solicitada. Essas regras, ou seja, como o atendimento deve funcionar, ele existe de diversas maneiras, mas eu vou te dar aqui alguns exemplos. O Código de Defesa do Consumidor é um meio em que você vê quais são os direitos do consumidor, que é chamado de CDC. Então lá tem diversos pontos. É uma das alternativas de consulta dos direitos e que também tem uma parte de atendimento. Existe, lógico, as leis, dentre elas tem a Lei do Serviço de Atendimento ao Consumidor, que é a Lei do SAC, que é considerada. Ela foi criada, vamos dizer assim, em 2008. Então, existem regulamentos do setor de atendimento, não necessariamente só de telecomunicações, visto que nesse cenário de atendimento é um conjunto das regras, vamos dizer assim. E também existe a Resolução 632 da Anatel, que foi criada em 2014, que é considerado o RGC, o Regulamento Geral dos Direitos do Consumidor dos Serviços de Telecomunicações. Então, é o regulamento principal, o maior norte sobre a parte de atendimento ao consumidor, junto com a lei do serviço de atendimento, tá? Para você entender. Entrando agora de fato nos meios de atendimento, eu considero canais e as formas. Canais, existe o canal presencial, que é você indo lá ou alguém indo até você e você conversando sobre aquela demanda, e o meio remoto, ou seja, você não precisa estar fisicamente em algum estabelecimento para poder ter as demandas tratadas. Mais ou menos esses dois, tá? Lembrando também que, como eu ensino o método Reduza Custo Todo Mês, a melhor alternativa que eu sempre vejo é você estreitar sempre o relacionamento com a prestadora, independente seja na parte de negociação de contratos, resolver problemas, pedir informação, qualquer coisa que seja, quanto mais próximo da operadora, melhor, porque você consegue tratar as demandas. Nesse processo que eu vou te passar nos conteúdos, além de a forma que eu vejo como é que você deve fazer,
o atendimento você consegue diminuir o tempo de algumas demandas, sabendo como fazê-las. Mas aqui eu não vou falar exatamente todos os pontos de diminuir tempo, mas sim de ter a demanda resolvida, que é o foco ter as áreas, você ter ciência de onde elas estão, como é que elas podem ser utilizadas, tá? E, lógico, eu vou tentar, no máximo possível, de estreitar os caminhos, ou seja, por aqui você vai ter essa demanda mais rápida, por aqui você vai ter essa outra demanda. Então, sempre você vai ter as informações de quais são as opções e vai poder escolher qual é a mais rápida para você, tá? Lembrando que isso, na metodologia, tá? Tem um pilar de gestão, que é a administração em si dos serviços, e negociação, que é escolher ter os melhores preços. E esse relacionamento com a operadora, com a prestadora de serviço, você deve ter em ambos. Ou seja quando você vai querer diminuir o preço, diminuir os custos que você tem, ou resolver alguma demanda, fazer algum suporte, atender alguma demanda de usuário ou da própria organização. Em ambos você deve ter esse raciocínio, tá? Então, da forma de atendimento presencial, existe o estabelecimento físico, que eu vou considerar aqui uma loja, que é própria, ou seja, a marca da empresa está lá. Só um instantinho. Você sabe onde está lá, então? Sei não, amorzinho. Vamos lá. Onde é que estávamos? Tá. A forma de atendimento presencial, tá? É estabelecimento em loja, ou seja, fisicamente ele está lá e você consegue ter alguém para te auxiliar. Pode ser uma loja própria ou pode ser uma loja terceirizada, ou seja, alguém fez uma tipo franquia daquela organização e ele está lá fazendo atendimento. O principal fator dele nessa franquia é vender, não necessariamente atender demandas, tá? E existe o terceiro ponto que eu considero de atendimento presencial, que é a área de vendas. A área de vendas, ela pode receber pessoas ou, no principal fator corporativo, ele vai até o cliente. Mas existem parceiros comerciais dos operadores que também recebem seus clientes, tá? Mas aí é o ponto presencial. Eu vou passar um pouquinho para cada ponto desse daqui a pouco. As formas de atendimento remoto, em resumo, são via central de atendimento, que nada mais é do que o saque, pode ser via e-mail, telefone, principalmente telefone, né, que a pessoa liga para tratar suas demandas. Existe também a ouvidoria, que é você entra em contato com ela quando normalmente você tem algum problema que não foi resolvido. Também tem a parte de internet, ou seja, via sistema de espaço do consumidor, onde você tem acesso ao sistema da operadora para fazer alguma demanda. Tem a operadora que tem um sistema ou vários sistemas, depende da prestadora que você vai e do serviço que foi contratado. Existe também a parte da área de vendas, como eu te disse anteriormente, tanto presencial quanto remoto. No remoto é por ligação, qualquer contato que você faça com a área de vendas, tá? Que também existem essas regras. E no remoto é o principal meio de comunicação para quem tem alguma deficiência, por exemplo, visual, auditivo na fala. E o atendimento da operadora deve garantir esse acesso. Então, algumas vezes você vai encontrar um telefone diferente, um meio de contato diferente, até a fatura que é em outra instância, mas ela vem em braille se for necessário. Então, existem alguns cenários que precisam garantir essa acessibilidade, tá? Independente da forma de atendimento que eu te passei agora, ou dos canais, existem alguns pontos, no caso 3 que eu vou te passar aqui, que você precisa saber independente de como você vai falar com a operadora. Primeiro, protocolo de atendimento. Isso você tem que sempre, se possível, anotar, deixar registrado. Como gestor de telecom, coloca no e-mail que você está tratando aquela demanda, aquele problema, aquela situação, porque você deixa sempre guardado. O e-mail é mais fácil de você lembrar do que num papel, por exemplo. Ou você pode ter uma planilha com registro das informações também. E o protocolo de atendimento é um registro nada mais nada menos do que você falou, do que você fez, da demanda que aconteceu. Cada demanda deve gerar um protocolo. Se você pediu informação sobre um plano, é uma informação. Agora eu quero saber sobre o roaming internacional, que é para você viajar para outro país, é outro protocolo. Agora eu quero saber o endereço de uma loja, é outro protocolo. Cada demanda dessa é seja informação, solicitação, reclamação, o que quer que seja, tá? Deve ter esse registro independente do motivo e independente de quem originou a chamada. Se você ligou para a operadora ou se você falou com a operadora ou se a operadora falou com você. Normalmente na área de vendas você tem uma certa dificuldade com isso, ou por exemplo com a área de cobrança, porque são empresas terceirizadas que você
acha que é operadora, mas na prática não é um canal oficial. Mas os canais oficiais, você deve ter sempre o protocolo gerado, tá? Em algumas questões, na maioria delas, você deve ser informado no início, ou você recebe durante o atendimento eletrônico, que é chamado de URA, Unidade Remota Audível, que você vai receber quando ligar para o atendimento, ou você recebe um SMS. Tem diversos casos, mas você sempre deve receber essa informação em até 24 horas ou até quando falar com atendente, tá? E normalmente essa mensagem, se for mensagem de texto que você vier a receber, ela é enviada para o número que está sendo registrado no sistema da operadora. Ou seja, se você ligou informando seu número vai receber. Se você ligou e informou outro número de contato, esse número de contato é que deve receber essa mensagem de texto, tá? Para você ficar ciente para onde essa mensagem vai ser enviada. Além disso, existe a possibilidade de você solicitar um histórico, ou seja, o que é que aconteceu, qual é o histórico de demandas de atendimento, porque nem sempre você lembra o protocolo, várias vezes você pode precisar apenas protocolar as coisas que foram feitas. Então, você tem direito a solicitar esse histórico, tá? Ele é gratuito, não deve ser cobrado. As informações que devem ter, pelo menos nesse documento, é o protocolo, que foi do atendimento que foi gerado, data e hora de registro e conclusão, classificação, síntese da demanda e encaminhamento que foi dado pela prestadora. Essas informações são as mínimas que devem constar lá no sistema e você pode pedir até um prazo de 3 anos. Agora, até 3 anos atrás, você pode solicitar esse histórico. E para a prestadora de passar essa informação, você não é obrigado a falar os números de protocolo. Você apenas precisa pedir essa informação e a prestadora ela é obrigada a consultar as informações através de outros meios alternativos. Não precisa obrigatoriamente você passar todos os protocolos para ela. Lógico que ajuda, mas você pode solicitar esse histórico das demandas, tá? E para você receber, você pode receber eletronicamente ou via correspondência. E a operadora tem um prazo para te enviar essas informações de até 72 horas. Você pediu hoje, daqui a 3 dias ela deve estar te mandando essa informação, a previsão. E pode ser disponibilizado também no portal, que é no Espaço do Consumidor, para você ter todas as informações lá de forma online, também é possível. E o terceiro ponto, que em todas as formas de atendimento você também deve ficar ciente, são os prazos, né? Qual é o tempo de resposta, em quanto tempo tem uma demanda tratada, isso, independente de como você fez, existe uma regra, tá? Então vamos lá. Lembrando que as demandas podem ser de informação, solicitação, reclamação. Então, informação, ou seja, você quer uma informação, qual o valor que eu estou pagando de alguma coisa, quais são os serviços que eu tenho. Essas informações, consideradas informações simples, ou seja, básicas, você deve ter de imediato. Algumas informações do tipo, eu quero saber se todas as linhas do meu contrato, e você tem lá 1.500 linhas, tem multa. Aí a operadora, a prestadora de serviço, vai precisar consultar essa informação porque ela não vai conseguir te dar de imediato por impossibilidade sistêmica. Aí ela pode pedir até um prazo de 10 dias úteis, tá? Para poder te passar uma posição sobre isso, ou 10 dias corridos, depende da prestadora, ela pode aumentar o prazo, mas a regra é que são 10 dias. Em 10 dias, ela deve te passar essa informação. Estou dando aqui um exemplo, que são as multas de fidelização, ou seja, de contrato, que você pode cancelar ou rescindir um contrato. Isso é um exemplo. Outras demandas podem também precisar desse prazo por alguma impossibilidade do atendente ou algo do tipo. Para solicitações, o prazo também é de 10 dias. Tá? Normalmente, algumas ações eles conseguem fazer no momento do atendimento, mas eles têm o prazo estendido em alguns cenários. Por exemplo, eu quero ativar um bloqueio de chamadas recebidas a cobrar na minha linha fixa. Normalmente isso aí eles conseguem na hora, mas eu quero fazer a ativação de serviço tal, em todas as linhas do contrato eles podem demorar um pouco mais com isso, ou você pode pedir algo que não seja possível de forma imediata. Então eles têm esse prazo de 10 dias úteis. As reclamações, algo não está funcionando, minha linha parou de funcionar e eles não conseguiram resolver, precisam abrir um protocolo para a área técnica, o prazo são de 5 dias úteis. Esse é o prazo para essas questões, exceto para reclamação de conta, que eles têm um prazo de 30 dias, que é um prazo um pouco maior. E, pensando no telefone fixo, tá?
vinculado à parte corporativa, ou seja, é uma assinatura que não é residencial, o prazo de reparo, ou seja, o prazo para tratar a demanda é de 8 horas. Abriu, em 8 horas eles devem tratar a demanda. E para banda larga, aí fixa, lógico, porque a banda larga móvel é considerada telefonia celular. Então, banda larga fixa, o prazo de retorno, restabelecimento, deve ser de 24 horas. Lembrando que esses prazos que eu acabei de passar para você, eles são a maioria deles atendidas nesse prazo. Mas existe um percentual até autorizado, vamos dizer assim, que pode não cumprir em determinada situação com você. Eles podem passar desse prazo, infelizmente. Aí existem as questões de fala com a Anatel, fala com a ouvidoria, fala com outros canais de atendimento para você ter sua situação resolvida, que é o que a gente vai passar daqui a pouco, tá? Só lembrando que não conseguiu resolver a situação nas reclamações, você tem o direito de levar essa questão para a Anatel, para abrir uma reclamação, ou para algum órgão de defesa do consumidor. Você tem o direito, ou seja, você tem a possibilidade de fazer isso sem nenhuma penalidade sobre nada. Lógico, né? Porque é um direito do consumidor, mas é sempre bom confirmar com você essa informação. Então vamos lá para a parte de atendimento presencial, ou seja, atendimento em loja. Quando você vai em um estabelecimento, que ele deve ser facilmente identificado, ou seja, a marca tem que estar muito na sua cara para você entender, na prática é isso, e você consegue lá ter a tratativa das demandas que você precisa, qualquer informação que você queira, solicitação ou reclamação, lá tem que ter um atendimento de setor de atendimento, ou seja, é uma área que deve fazer isso, ou todos os atendentes podem ter essa capacidade, e você trata todas as demandas. Lembrando que existem alguns prestadores que eles não precisam ter um estabelecimento, tá? Por exemplo, o prestador de pequeno porte, que são prestadoras regionais ou até algumas nacionais, mas principalmente elas são em alguns estados ou cidades que elas funcionam, e uma maioria para banda larga, tá? Eles não precisam ter um estabelecimento fixo. E as operadoras móveis de redes virtuais, que são chamadas MVNOs, ou seja, um exemplo prático aqui é o serviço do Correios, que tem um telefone celular que você pode utilizar, mas ele não precisa ter loja. Ele pode fazer a operação dele sem precisar de uma loja fixa, só para você entender como é que funciona, tá? Voltando ao ponto, em algumas localidades, você vai ter uma loja, 2 lojas, depende da quantidade de habitantes. A cada 100 mil habitantes, por exemplo, você precisa ter uma loja. Aí as grandes operadoras aqui têm essa obrigação, vamos por assim dizer. E depois, a cada 400 mil, em média, habitantes, é que você precisa ter um novo ponto para as pessoas irem lá para ter esse atendimento ou a parte de vendas, tá? E essa questão do atendimento, só para você entender também, ele pode ser uma equipe própria, ou seja, CLT da empresa, ou pode ser uma empresa terceirizada, mas utilizando a marca própria da organização. Eles podem fazer essa função, tá? Esse setor de atendimento, como eu disse, ele deve resolver tudo. E existe uma fila, ou seja, quando você chega, é preciso ter um sistema eletrônico que vai gerar uma senha e você deve guardar, onde você deve ter a informação de horário de início e de fim do seu atendimento. E para você ser atendido, não deve passar de 30 minutos, tá? É o máximo que você deve aguardar. Mas, em alguns casos, a gente sabe que nem sempre é obedecida, mas na maioria deles deve ser abaixo desse prazo de 30 minutos, tá? O atendente ele deve possuir acesso aos sistemas e, se ele não conseguir resolver, ele deve ter, se o sistema ficou indisponível ou qualquer outra questão, ele deve ter algum meio de te auxiliar a protocolar essa demanda sem lhe passar para o atendimento remoto, sem dizer, ligue para o atendimento. Não, ele deve dar uma alternativa para isso, tá? Então, o atendimento presencial, em resumo, é isso. Mas, para as operadoras, a maioria dos casos é para venda, não é para um atendimento de demanda. Mas, se necessário, você tem lá. Para o atendimento corporativo, também você vai conseguir fazer algumas demandas, mas não sei se você vai conseguir ter tanta resolução do que você tiver de demanda. Depois disso, tem o atendimento via estabelecimento, ou seja, via loja, só que com a marca associada, que é a questão que eu te disse, como se fosse uma franquia, tá? Não é da própria operadora, é de uma franqueada. A diferença principal é que a franqueada ele não vai ter um setor de atendimento.
não vai ter um profissional, vamos dizer assim, com toda a disponibilidade, todo o conhecimento necessário para resolver a demanda. Então ele deve disponibilizar para você um canal de acesso ao atendimento remoto, ou seja, um telefone para você falar com atendimento. Se não tiver, ele deve protocolar essa demanda de alguma outra forma para você ter a sua situação resolvida. O sistema de ficar indisponível da mesma forma, ele deve fazer esse fluxo e, além disso, ele deve dar acesso a você entrar no sistema do espaço do consumidor, ou seja, um computadorzinho lá para você acessar as informações. Em alguns casos, dependendo da situação, ele pode até oferecer o atendimento onde você estiver, ou seja, ele vai até a pessoa sendo um atendente capacitado e autorizado, mas é mais complicado você conseguir isso dependendo da região, depende da estrutura da loja, mas ele não é obrigado a oferecer isso em todos os casos, tá? Só para você entender, mas ele pode oferecer esse tipo de atendimento. Além disso, ou seja, o terceiro ponto de atendimento presencial é a área de vendas, tá? A loja própria é a venda para pessoa física. Para pessoa jurídica, você tem os agentes autorizados, os parceiros comerciais. Normalmente, eles podem receber clientes, mas normalmente eles fazem via atendimento remoto. Porém, se você solicitar com a operadora, falar com essa empresa, você pode solicitar que você vá até o local ou que eles vão até a sua empresa. Então, vira um atendimento presencial na sua organização. Normalmente é assim que funciona esse atendimento e tem a diferença de equipe própria e terceirizada. A maioria da quantidade de empresas, como são pequenas e médias empresas, eles são atendidos por empresas terceirizadas, que vestem o nome da prestadora e fazem o atendimento. Mas ainda assim existe o atendimento direto da operadora, tá? Que são funcionários CLT que fazem as atividades, ou até contratações via CNPJ para CNPJ. Tem essa opção também, tá? Então, entenda que esses atendimentos presenciais têm loja própria, loja terceirizada, e esse atendimento de vendas que normalmente para CNPJ é em loco, ou seja, visitando a sua empresa, como você é gestor de telecom, você consegue receber essa demanda na sua organização para ser mais efetiva, vamos assim dizer, e você não perder tanto tempo. O atendimento remoto, vamos lá. O atendimento remoto, principalmente tem o atendimento via internet, que é considerado o espaço de acesso do consumidor lá no espaço reservado na internet, no site da prestadora, e o prestador de pequeno porte, como eu disse para você, aquele banda larga, normalmente ele tem um sistemazinho ou algo do tipo, mas ele não é obrigado a ter um sistema por completo com tantas informações quanto as operadoras nacionais. Mas ele precisa ter um mecanismo para você ter contato com o atendimento para resolver as demandas, isso é fato. Ele tem que dar atendimento. Mas o espaço reservado ao consumidor, ele deve ser um sistema com login e senha, ou seja, você deve ter um usuário para escrever lá, uma senha para entrar. Na teoria, deveria ser entregue juntamente com o contrato, ou seja, você assinou o contrato, tem todas as informações, você deu entrada e você recebe esses dados. Mas na prática nem sempre é assim. Você precisa utilizar o contrato ser aprovado, sendo aprovado é que você vai ter todo o trâmite para poder ter acesso, por exemplo, ao sistema. Esse sistema deve permitir o registro das demandas, informação, solicitação, reclamação, você deve conseguir fazer esse processo lá, mas na prática nem sempre você consegue, em que você fizer qualquer solicitação, nem sempre você tem os pontos, vamos dizer assim, exatos pela internet para você conseguir, e aí você precisa utilizar o atendimento remoto seguinte, que é a central de atendimento. Mas voltando, a prestadora ela não pode impor, ou seja, ela não pode proibir de você acessar o sistema, tá? Em nenhum momento ela pode fazer esse tipo de bloqueio. Até se você cancelar o contrato, ela deve disponibilizar o sistema por um prazo de até 6 meses após a rescisão do contrato. Então você pode ficar tranquilo em acessar o sistema. O que deve ter lá, minimamente, ou seja, o que é que no mínimo você tem que ter acesso nesse espaço reservado? Cópia do contrato e outros documentos que geraram essa negociação, ou seja, esse contrato, como, por exemplo, contrato de permanência, sumário e todas essas informações. O sumário, que tem os dados de planos, reajustes de preços, tarifas, promoções, término de prazo de permanência. Também
deve existir lá novos serviços contratados, registro das demandas que foram direcionadas pela prestadora, o histórico, que eu falei agora, dos últimos 6 meses, do que você registrou, deve estar lá. Você pode solicitar cópia de gravação, documentos de cobrança dos últimos 6 meses, de todas as suas faturas devem estar lá, relatório detalhado dos serviços que está dentro da fatura, e também recursos que possibilitam o acompanhamento dos serviços. Em alguns cenários você consegue alguns aplicativos que você vê o histórico médio de consumo ou algo do tipo, mas normalmente é mais resumido essa questão. Que é como se fosse o perfil de consumo, você tem como consultar lá algumas informações. E, além disso, a maioria dos itens que você mexer, deve ser possível você salvar uma cópia daquele documento, daquela informação, ou solicitar que seja enviado por e-mail. Tá? Se uma fatura, você pode baixar, ou seja, tirar do site que está lá e colocar no seu computador, ou solicitar que seja enviado por e-mail para você. Você coloca lá o endereço de e-mail e você deve receber essa demanda. O outro ponto de atendimento remoto é o atendimento remoto via central de atendimento, ou seja, o saque, o telefone que você pega e faz a descagem. Então, normalmente, o local, centro que atende isso é chamado de call center. Então, é a central de chamadas, é todo o local onde as operadoras colocam os funcionários para receber essas demandas e essas ligações. Tá? Aí eles podem ter ligações, podem receber e-mails, aí depende do canal que a operadora vai utilizar para atender determinada empresa. Existem, como é que eu posso chamar, carteiras de clientes ou segmentações de clientes que podem ter atendimento via e-mail, tá? Não apenas o atendimento telefônico. Lembrando que a lei de saque, que é o serviço de atendimento ao cliente, ele gera e regra todas essas informações principais, vamos assim, do atendimento. Esse call center, ou seja, essa central de atendimento, ela pode ser própria ou terceirizada, não tem problema. Hoje, uma boa parte delas é terceirizada. Tem empresas que prestam serviço para as prestadoras com esse tipo de conteúdo para que resolvam seus problemas e atendam os seus clientes. O telefone da central de atendimento, ele deve ser muito bem informado, ou seja, em todas as faturas você deve ter o contato, além do contato da Anatel, você deve ter lá facilidade em achar esse atendimento remoto, tá? É acessível por um telefone fixo ou móvel, então você pode ligar, independente se você perdeu o seu telefone ou se você está em qualquer lugar, você sabendo na central de atendimento qual o número que é, você consegue discar e não tem limitação, ele não pode bloquear você, mas durante o atendimento ele pede algumas informações que aí você precisa informar. E lógico que é gratuito, não deve ser cobrado, e o atendimento dessa central deve ser 24 horas por dia, 7 dias por semana, todos os dias da semana, todos os dias do ano, e lógico que pode acontecer indisponibilidade, tá? Isso aí acontece desse sistema, de vez em quando até do próprio atendimento dá uma queda, mas são poucas as situações que eu já presenciei que isso aconteceu. Lembrando que prestador de pequeno porte, ou seja, prestador que não tem tanta quantidade de clientes ou que ele atua, a maioria, em banda larga, ele não precisa ter esse atendimento 24 horas. O atendimento mínimo dele é de 8 horas às 20 horas. Eu já vi até reclamações, pessoal, não, mas e se eu tiver problema de internet de madrugada? Infelizmente, o prestador ele não é obrigado a deixar um atendimento nesse horário, ou seja, é só de 8 às 20. E aí é necessário você ter cuidado com o prestador que você contrata também sobre essa questão de atendimento, que um prestador de pequeno porte é diferente de um prestador de maior porte, por assim dizer. Outra coisa, quando você liga, você tem um atendimento eletrônico. Esse atendimento eletrônico é chamado de URA. Tá? É uma unidade que você tem uma resposta automática com os botões que você digita. Na parte prática, é isso que acontece. E existem algumas obrigações que as operadoras têm. Dentre elas, falar com o atendente, fazer reclamação ou rescisão de contrato no primeiro nível de opções de atendimento. Além disso, em todos os níveis, deve ser possível falar com o atendente. Então, você tem lá a opção, eu estou falando com atendimento, mas eu estou falando com o atendimento lá e eu quero falar com o atendente, não sei o número. De vez em quando você até confunde a operadora, mas em todas as opções que você está escolhendo, se você pedir informação de fatura, ele vai começar a falar algumas informações, você pode escolher para falar com o atendente. E o tempo máximo de espera, desde você apertar
até você ser atendido, ou se você foi atendido e tem uma transferência, é de 60 segundos. Esse é o prazo que você deve ter para poder, no máximo, falar com a pessoa, tá? E lembrando que prestador de pequeno porte não precisa informar a opção de rescisão de contrato de forma automatizada. Prestadores de as grandes operadoras, sim, eles devem ter a opção lá de cancelamento automático para poder atender o consumidor que não quer falar com o atendente. E caso você esteja ligando, falando com a pessoa e a ligação caia, é direito do consumidor receber um retorno dessa ligação. Mas nem sempre acontece, mas é um direito, já aconteceu comigo, já tive o retorno. Até quando eu desliguei a ligação, o atendente retornou, isso já aconteceu em algumas demandas. E quando você está falando com a pessoa e esse atendente ele transfere para outra pessoa, na teoria é proibido o novo atendente perguntar qual é a demanda, perguntar as informações, porque você registrou a demanda. Só que nem sempre isso acontece. Em alguns casos, o atendente simplesmente não passa para o outro e você precisa repetir isso. Mas entenda que não deveria acontecer. Então, essas são as principais regras do atendimento remoto via central de atendimento. E um adicional a isso é que todas as ligações, sejam feitas ou recebidas, elas devem ser gravadas, tá? Pelo canal oficial da operadora, que é essa central de atendimento, que eles podem falar com você tanto para demandas quanto para a oferta de serviços e tudo mais, ou seja, um pouquinho da parte de vendas. Nessa gravação, ou seja, gravação da chamada, você pode solicitar, tá? Você tem o direito de fazer isso. Isso também serve, lógico, para você ter a certeza do que você está conversando, pedindo, todas as ações que foram feitas. Então, essa gravação, ela fica guarnecida pela operadora, pela prestadora durante 6 meses, mas prestador de pequeno porte por 90 dias. Você pode solicitar essa cópia da gravação. Se você informar o protocolo, é mais fácil do atendente ver as informações e solicitar para você. E o prazo de entrega, ou seja, em quanto tempo você deve receber, é em 10 dias. Normalmente você recebe, se você quiser por e-mail ou em CD, uma carta, você pode receber esse conteúdo que deve ser sem custo. Você não deve pagar para ter esse tipo de gravação, para você ouvir o que você conversou, tá? E lembrando que toda ligação, normalmente a recebida não, mas as feitas, quando você vai falar com o atendente, que você coloca a opção lá, você escuta uma mensagem eletrônica dizendo que a ligação vai ser gravada, que você pode solicitar, mais ou menos isso que acontece, tá? Então você tem direito a solicitar essa gravação do atendimento. Outro ponto de atendimento remoto é a parte de vendas. Normalmente você vai falar com o telefone com o atendente, com o consultor de vendas ou com o gerente de vendas, com o que quer que seja. Só que isso é um atendimento, mas ele não é, teoricamente, um canal oficial para resolver as demandas, tá? Então você vai falar com o consultor, vai falar com o pessoal, não necessariamente ele vai ter essa ligação gravada, tá? E não vai gerar protocolo. Então o que é ideal? Se você pediu algo para a área de vendas, pede para ele gerar o protocolo, pede para ele registrar aquela informação, se for preciso ser registrada, para você ter isso de forma oficial e, se necessário reclamar, você tem registro dessas informações, tá bom? Passando da área de vendas, existe um meio que você falou com atendimento, não conseguiu resolver, tentou, se você quis falar com a área de vendas, mas não conseguiu resolver um problema, uma questão. Existe antes de você ir para a Anatel, que é o órgão regulamentador, você tem a ouvidoria. Ouvidoria serve para tratar as demandas que não são resolvidas de maneira, vamos assim, mais rápidas ou de forma eficiente, que é aqueles princípios que eu te passei no início. Precisa ser resolvido. Na prática, é isso. Então, a ouvidoria ela deve ser divulgada pela prestadora, tá? Deve disponibilizar a opção de contato em todos os atendimentos. Deve ser gratuito, como sendo o fluxo de atendimento remoto. Esse acesso à ouvidoria pode ser por e-mail ou por telefone, ou em ambos. Eu já vi situações de operadora que trabalha com as duas, ou com uma ou com outra. Então, é bom você ficar ciente. O horário mínimo de atendimento para tratar as demandas por telefone, por exemplo, que deve ser por e-mail também, mas principalmente por telefone, é de 8 às 18 horas em dias úteis. Feriados e finais de semana eles não funcionam, tá? É horário comercial, vamos por assim dizer. É preciso que a operadora, a prestadora, divulgue quem são seus
ouvidores, tá? Eles precisam passar prazo de atendimento, canais de atendimento, é como se fosse um manual passando todas as informações para os seus consumidores. Isso que eu estou passando para vocês, eles devem passar de forma minuciosa também para os consumidores ficarem cientes, tá? O prazo, 10 dias corridos, esse manual, eles têm que ter um padrão de atendimento, tá? E devem passar todas as informações de como funciona, qual é o prazo, como eles resolvem, quem é o ouvidor, devem passar todos esses pontos. E na ouvidoria deve ser, como é que eu posso dizer assim, confirmado, deve ser disponibilizado para o cliente, tá? Diversos pontos. Dentre eles, eles devem primeiro, ou seja, uma premissa, para falar com a ouvidoria, você já ter falado com a operadora, ou seja, ter algum protocolo de reclamação, porque ele se baseia por aquilo. E ela deve ser vinculada à diretoria da empresa. Então, fica mais fácil de resolver algumas questões. Não sei exatamente qual é o nível de acesso à diretoria que cada uma tem, porque aí é informação do organograma da empresa, mas eles devem ter esse tipo de informação. Todos os relatórios são passados para a gestão, a Anatel tem acesso às informações e por aí vai. Então, você tem esses dados. Além disso, por eles serem diferentes do atendimento, ou seja, ser um processo diferente, você também pode solicitar o histórico das demandas, tá? Eles devem guardar lá o número de protocolo, data e horário de registro e a conclusão de atendimento em si. Ou seja, eles têm que te dar essas informações se você solicitar. Além de que, eles também geram um protocolo de atendimento diferente do atendimento inicial que você fez. Lembrando também, prestador de pequeno porte, ele não tem a obrigação de ter uma ouvidoria. Então, ele não precisa ter esse canal, ou seja, esses recursos para atender as demandas. Eles devem atender no primeiro atendimento principal. Algumas operadoras, por exemplo, como a Claro, a TIM, a Vivi e a Oi, que tem ouvidoria, existem ouvidores atualmente. Por exemplo, na Claro é a Vera Renault, na TIM é a Ana Cristina, na Vivo é o Marcelo Ribas e a Oi tem o Adriano Paiva. Esses são os ouvidores atuais de 2020, no caso, né? 2021, que atuam nas prestadoras. Eu vou colocar esse vídeo, está sendo publicado no YouTube, então lá eu vou colocar na descrição os links que vocês utilizam, que você pode consultar as informações de ouvidoria e quem são os ouvidores, ou seja, as informações sobre esse canal, tá? Como não dá para passar aqui todos esses pontos e você, lógico, é de uma operadora ou de outra, mas você pode pegar qual o telefone, como é que eu falo com o pessoal, eu vou passar ali porque isso pode mudar. Um dia para o outro pode mudar o e-mail, pode mudar o telefone, então é melhor você pegar o canal mais atualizado possível para ter essas informações. Então lembrando, formas de atendimento remoto, você tem a central de atendimento, é o SAC, é o call center, você tem a ouvidoria, que é para tratar as reclamações que em si não foram resolvidas, o atendimento via internet, para você resolver as demandas, ter acesso aos documentos de fatura e por aí vai, além da área de vendas, que você também tem para ajudar nas demandas e também auxiliar na parte financeira. Entrando agora, mais focado na parte do gestor de telecom, que é quem administra os serviços, tá? Como eu faço a função de gestor também, eu quero só te mostrar um pouquinho de como é que eu faço o atendimento, que você viu agora um bocado de atendimento e como a prestadora faz, mas como é que você, gestor, atende os seus clientes, ou seja, o pessoal que você precisa dar suporte, a gestão, a diretoria. Então, quando você pensa em atendimento, eu também acho que você deve cuidar do seu. Não apenas reclamar da operadora, reclamar de XYZ, mas sim cuidar da sua casa, em resumo. Na metodologia que eu utilizo, que é a Reduza Custo Todo Dia, Reduza Custo Todo Mês, todo dia seria bom, mas todo mês, você tem o pilar de gestão, onde você dá suporte para os usuários, você administra os serviços, os documentos de cobrança, por aí vai. Então, você pensando em como você dá suporte ou conversar com os usuários, que são, na prática, os seus clientes, por isso que você está fazendo a atividade. Então, a vantagem de você estar no meio do processo é que quando você fala com a operadora, você vai reclamar mais. Quando o teu colaborador ele fala com você, tenta tirar um pouco isso dele. Faz com que ele te diga o que aconteceu de fato, sem ele reclamar da prestadora. Porque você está no meio do processo, você tem que ter aquela informação para poder resolver. Normalmente, isso deixa o processo mais fácil. Até quando eu fui uma vez em um cliente, o pessoal, um rapaz, começou a reclamar da operadora, tal, e eu
simplesmente confirmei. Realmente essa operadora é assim, assim, assado. Aí ele, você está falando isso? Eu digo, sim, eu não sou da operadora, eu sou gestor de telecom contratado para fazer esse tipo de serviço e resolver a situação. E não para, vamos dizer assim, reclamar de uma operadora XYZ ou fazer alguma outra ação. Eu estou aqui para resolver, não necessariamente para ouvir reclamação que não vai adiantar nada, a gente precisa resolver. Então, vamos lá, me diz aí, qual o problema, como é que a gente vai resolver, vamos resolver aqui. E aí, a pessoa mudou. O cara lá, que estava muito reclamão, ele disse, caramba, entendi, eu preciso resolver, toma essa informação. Então, a vantagem de você estar no meio do processo é esse, tá? Que você consegue mais fácil entender o usuário para tentar resolvê-lo. Além disso, se você está com pessoas no atendimento, vamos se resolver na situação, você deve atender em todo e qualquer canal que ela queira falar. Se ela quer falar com você pelo WhatsApp, se ela quer falar com você por telefone, se ela quer falar por e-mail, Telegram, qualquer aplicativo que seja, é bom você estar disponível a essa demanda. E ligar sempre que necessário, ou seja, tem algum que está com dúvida, faz a ligação, confirma a informação. Outro ponto é que sempre deixa amarrado com o e-mail. As informações que sempre ficam soltas só pelo WhatsApp ou só por ligação, de vez em quando você precisa confirmar e não vai ter como. Então, conversou, teve uma reunião, manda por e-mail que é mais fácil você deixar mais amarrado essas informações. Outro ponto que é bom você entender é que o atendimento via internet, que eu acabei de passar das prestadoras, ele é só no site da prestadora, tá? Ele não é em redes sociais, WhatsApp, ele não entra nessa funcionalidade. Ele não é considerado um canal oficial, tá? Só para você entender. Agora, eu vou passar para você um pouco da parte das reclamações que existem, ou seja, quais são os problemas que podem acontecer sobre atendimento. Primeiro, a prestadora ela não pode se recusar a atender você como consumidor, tá? O Código de Defesa do Consumidor, no artigo 39, diz que nenhum prestador de serviço pode recusar atendimento. Se acontecer, tenta os outros canais, como a gente viu, para você conseguir reaver. Não conseguiu, ouvidoria, Anatel. Em resumo, é isso que você consegue o atendimento se não conseguir inicialmente. Se você não conseguir por um canal, tenta por outro, tá? Mas existem pessoas que reclamam, não conseguem atendimento em um determinado canal, pode acontecer indisponibilidade, pode acontecer bloqueios e aí você consegue resolver de forma mais prática, tá? A parte de indisponibilidade do canal é diferente de você estar bloqueado, tá? E você não conseguir contato. Então essa indisponibilidade você também pode reclamar, do tipo, eu quero fazer alguma ação no espaço reservado do consumidor. Não consigo. Eu abro reclamação pelo atendimento remoto da central de atendimento e aí você reclama desse outro canal que não está funcionando ou dessa forma de atendimento, tá? Ou, em alguns casos, da parte de atendimento presencial, você também pode passar essa informação. Outro ponto é quando o consumidor, ou seja, você não consegue falar com o atendente. Pelo central de atendimento, as opções lá, vamos supor que você não consegue, aí você tem que abrir essa reclamação de uma outra forma. Você também consegue fazer isso, mas hoje em dia é uma quantidade menor que acontece, mas pode acontecer, dependendo do sistema que você esteja de prestadora, para poder falar com o atendente correto. Então você não consegue falar com o atendente em alguns cenários. Um que acontece bastante é o fornecimento de informações pelo atendente de dados que são incorretos ou que estão divergentes ou que está se escondendo. De informação, você pede informação e eles não passam. Então, pode acontecer isso, reclama. Você tem o direito de ter qualquer informação do seu contrato. A prestadora não pode omitir e se ela passar a informação incorreta, reclama, pede a gravação da ligação e faz alguma ação. Que aí, com a gravação, fica mais fácil de você reclamar sobre aquela situação, tá? É melhor que você vai ter um argumento. Existe a opção também de você não conseguir registrar uma reclamação. Pode ser, se você não for o gestor do contrato, você não tem autorização para abrir tal tipo de reclamação. Pode acontecer isso. Ou o atendente, infelizmente, pode acontecer dele não querer fazer para você. Ou o site, o canal que você está utilizando, você não consegue abrir reclamação e aí você pode fazer essa reclamação em outro canal e reclamar que não consegue fazer isso. Existe essa opção. Existe também uma reclamação que pode ser feita do atendimento, que é o tratamento desrespeitoso do cliente. Eu já vi alguns cenários que realmente é complicado. Você tá com um atendente ali e não conseguir o atendimento e a pessoa não respeitar você.
alguns cenários que eu já vi, pela discussão que aconteceu na chamada, o atendente colocou um apelido, uma informação que não deveria colocar na parte de complemento do endereço da fatura do cliente. E quando chegou lá, tinha uma informação que era errada e a empresa teve que levar um processo judicial, ou seja, desnecessário, mas acontece. Você pode reclamar sobre esse atendimento desrespeitoso. E outro cenário que aconteceu comigo que eu vi, isso aí presencial também, foi que tem que ter muito cuidado quando você coloca no mudo o atendente, ou até você, quando estiver ligando para o atendimento, porque pode acontecer do atendente achar que o atendimento está ruim ou tem algum atrito com o consumidor, com o gestor do contrato, achar que tem colocado mudo e ele está falando besteira para você. Então, você pode reclamar também disso. Você tem todo o direito de reclamar quando o atendimento ele não está de acordo com a parte educada que deveria ser, né? Outro ponto é demora para falar com o atendente. Passou do prazo, você pode reclamar, ou seja, não passou, não teve 60 segundos iniciais, está maior que isso. Você pode reclamar, mas normalmente eles vão avaliar depois as questões. Mas você pode reclamar também nisso. E quando você não recebe o protocolo de atendimento, seja no início do atendimento, o atendente não passa, ou o sistema falha de mandar mensagem, ou seja, diversos pontos que podem acontecer, você pode reclamar, não estou recebendo as mensagens do atendimento com o número de protocolo que eles devem verificar. Ou se você não recebeu a gravação que você solicitou. Pedi a gravação, não recebi, ou não conseguiram identificar, sei lá, algo desse tipo. Sobre reclamação da gravação, você também tem como fazer. Outra reclamação lembra que quando você tem a ligação interrompida, a prestadora deve te retornar. Se ela não fez, você pode abrir uma reclamação. Eu fiz essa ação aqui, mas não tive o retorno do contato. E eles devem registrar também essa demanda. Outra, que aí é mais corriqueira, é mais fácil de você encontrar, que é a demora no atendimento, seja presencial ou remoto. Ou seja, principalmente no presencial, o pessoal diz, pedi a visita do consultor, não veio, ou pedi a visita do suporte técnico, ele não veio. Então, existem esses cenários. Um dos pontos que de vez em quando você pede a visita do consultor de vendas e ele não vem, pode ser quando você diz que você quer transferência de titularidade. Pode ter uma dificuldade no atendimento porque o consultor de vendas ele não vai ter receita sobre isso, então ele vai tentar não fazer e aí é o que gera também um transtorno para o consumidor, principalmente empresarial. Outras questões são problemas no funcionamento do site, né, do espaço reservado ao consumidor e dificuldade de contato com a ouvidoria. Infelizmente, é preciso reclamar quando você não consegue contato. Aí você, tendo essas visões, você consegue identificar o que pode reclamar, o que é que não pode reclamar, mas tudo que você tem direito, você deve reclamar se você não consegue. Na prática é isso. Então, finalizando, um passo para você reduzir custos dos serviços, infelizmente, passa por um processo que é mais burocrático, que é a parte do atendimento. Exemplo, você precisa reduzir custos com algumas coisas, você precisa auxiliar, você precisa resolver as demandas, você precisa encurtar o tempo. Por quê? O tempo que o seu telefone ou a internet ou a empresa está sem internet, na prática você está perdendo dinheiro. Então você poderia economizar esse processo. E eu passei aqui para vocês algumas informações dos fundamentos de atendimento, a básica, os alicerces da parte de estrutura, vamos dizer assim, de direito do consumidor, ou seja, para você ter como argumento, e também algumas informações das reclamações. Eu espero ter auxiliado nesse conteúdo, tá bom? Abraço. Fui.